Vamos às explicações das atividades então, pessoal. Por favor, se tiverem dúvida, perguntem. Vocês têm o contato certinho, eu explico para vocês. Olha, número 1. Com base na situação apresentada na página anterior, ele está se referindo a essa situação que eu expliquei para vocês no início, tá? Calcule o preço de uma viagem de 12 quilômetros e 26 minutos. Ó, coloquei a formulazinha de novo aqui para vocês. 3 era fixo da fórmula. O D representa a distância. O T representa o tempo. Então, a gente vai substituir, porque a gente sabe agora que ele vai percorrer uma distância de 12 quilômetros e que ele vai ficar nessa corrida durante 26 minutos. Então, vai ficar 3 mais 12 mais 0,2 vezes 26. É uma expressão numérica, a gente resolve primeiro a multiplicação, depois o resultado que der a gente soma com a distância, que soma com o 3, que é fixo da fórmula, tá? A gente vai fazer isso na letra A, B e C. Agora, número 2. Olha só. Relacione cada frase à expressão algébrica que a representa. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente. Quero que vocês notem o seguinte. A letra A fala o dobro de x. Quando a gente quer representar o dobro, a gente sempre fala o quê? 2 vezes mais, certo? Então, ali embaixo, ó, onde a gente tem aqui, ó, número 1, 2, 3 e 4. Aonde que está representado o dobro de x? É claro que está lá no número 4, né? Então, a gente vai fazer o quê? Letra A, número 4. É ali que a gente tem essa igualdade. A letra B, a terça parte de x mais 5. A terça parte é pegar o x e dividir por 3. Só que não é só isso, é dividir o x para 3 com mais 5. A letra C, o triplo de x, o triplo é 3 vezes o x, menos a metade de y. Então, é 3 vezes o x, menos, o que é a metade? É dividir por 2. Ó, o dobro é multiplicar por 2. A metade é dividir por 2. Então, é y dividido por 2. E ele sempre vai fazer a divisão, ó, por fração, tá? Ele vai sempre representar por fração. Então, é só fazer a associação, a frase com a resposta certa. A questão número 3. Se vocês assistiram um videozinho, tá explicado lá para vocês como é que a Giovana resolveu isso aqui, tá? Ó, x, a parte numérica e a parte literal, né? O coeficiente e a parte literal. Aí, a gente só pode juntar quando as partes literais são iguais. Então, eu só posso juntar x com x, y com y, e quando não tem essa parte literal, eu junto número com número. Então, olha o que ela fez. Ela trouxe o x para perto do 12. Ela botou o 7y. Ela trouxe o 6y para perto dele. E ela colocou os dois números, um do ladinho do outro. Se vocês não quiserem fazer esse passo, não precisa, tá? Vocês podem juntar eles automaticamente. Mas assim fica mais fácil de visualizar. Então, tem 12x, deve 10x, fica automaticamente, ó, a parte literal sozinha na frente. E aí ela faz 12 menos 10 é 2 e o x acompanha, ok? Coloca sempre esse x em evidência e resolve a parte numérica. Ou se quer fazer direto, 12x menos 10x é igual a 2x. Também pode. Ó, colocou o y aqui na frente em evidência. 7 menos 6 é quanto? 1. Uma vez aquele y é y. Lembrando que não aparece aqui, pessoal, mas sempre quando tiver um número e um parênteses, ou um número e uma letra, desculpa, e um parênteses, ou um número e uma letra, entre ela vai ser sempre multiplicação, tá? E aí, 15 menos 9 só sobra o 24. Então, 2x mais y menos 24. Por que não colocou 1 aqui na frente, professora? Porque como é que a gente lê isso aqui? Tem um y ou só y. Eles correspondem à mesma coisa. Quando a gente usava a expressão chuveirinho, que vocês às vezes escutavam os alunos falando e não sabiam o que significa, é isso aqui, ó. O 7 aqui na frente, ele tá, quando não aparece, multiplicando. Então, a gente vai fazer assim, ó. 7 vezes o x é quanto? É 7x. 7 vezes menos 3, mais com menos é menos. 7 vezes 3 é 21. Como é que vai ficar isso aqui, então?
Ó, 7 vezes x, 7x. 7 vezes menos 3, menos 21. Copio o resto. Mais 2x, mais 1. E agora eu junto os termos semelhantes. Faz isso na letra B e na letra C. Número 4. Na figura, OC é bissetriz do ângulo AOB. Bissetriz é essa linha que está cortando aqui, ó, e divide o ângulo exatamente ao meio, tá? Então, a medida do ângulo que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho ali do outro lado. E essa medida BOC está representada em graus por uma expressão algébrica, 3x mais 5. Letra A. Represente por uma expressão algébrica a medida AOB. Essa BU total. Então, se aqui mede 3x mais 5, aqui vai medir quanto? 3x mais 5. Aí a gente vai juntar a parte literal, né? E vai juntar os números sozinhos. Quanto é que vai dar isso, ó? 3x mais 3x vai me dar 6x. E 5 mais 5 vai fechar 10. Na letra B, ele vai dizer o seguinte: se por acaso o x valesse 9, quanto que daria o resultado em graus da medida BOC, ó, BOC, só esse pedacinho aqui em graus, e da medida AOB, que daí seria o total. É só substituir na expressão aqui, ó, no lugar do x, colocar um 9, ele já vai dar a resposta certa. A número 5. Podemos relacionar a quantidade D, que é de diagonais, né? E a quantidade N, que está representando o número de lados de um polígono da seguinte maneira. Se eu tiver, por exemplo, aqui... Na verdade, deixa eu fazer um exemplo para vocês, né? Eu vou pegar um polígono aqui, o quadrado, que é um quadrilátero, tá? Quantas diagonais a gente consegue formar? Esse aqui é uma diagonal, esse aqui é uma diagonal. Então, automaticamente, eu consigo fazer só 2 diagonais. Mas se eu colocar ele na prática, na formulazinha, que vai ser a letra A. Quadrilátero, diagonal, eu quero saber quantas diagonais vão ter. O N é o número de lados. Quantos lados tem um quadrado? Ele tem 4. Vezes, abre parênteses, 4 menos 3, que é fixo da fórmula. Tudo isso dividido por 2. Resolve primeiro dentro do parênteses. Aí vai ficar esse 4 lá na frente, vezes 4 menos 3, 1 dividido por 2. 4 vezes 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. Quantas diagonais ele tem, então? 2. Octógono são 8 lados. Um decágono são 11 lados. E o triângulo é 3 lados. É só substituir na formulazinha e encontrar a quantidade de diagonais que é possível formar, tá? A número 6. Certo fabricante de painéis solares indica cada metro quadrado de painel, que cada metro quadrado de painel gera 18 kW de energia elétrica por mês. De acordo com algumas condições, desculpa que a minha leitura está terrível hoje. No telhado da casa de Henrique serão instalados painéis desses, de madeira, a cobrir uma região retangular como mostra o esquema. Então, tá aqui, ó. Cálculo de área a gente já sabe, né? É y vezes x, porque isso aqui é um retângulo. E cada painel desse vai gerar quantos quilowatts por hora? 18. E ele está perguntando, qual dessas respostas que nós temos aqui está representando certinho esse esquema? A área é y vezes x, e a área que a gente tem vezes 18, porque cada metro quadrado vai produzir 18 kW de hora. É só copiar a resposta certa, tá? E aí na letra B, depois que vocês definirem qual dessas expressões está representando certinho esse esquema, ele pede que vocês coloquem, se por acaso a medida x fosse 6 e a medida y fosse 4, quanto de energia ele geraria? Daí, se por acaso vocês escolherem que é essa resposta, ó, no lugar do x a gente vai colocar quem? 6. O que existe entre o 18 e o x aqui? Uma multiplicação, aí ficaria 18 vezes 6 mais, trocaria o y por quanto? Por 4. E aí depois de fazer 18 vezes 6 mais 4, daria a resposta final, tá? Isso se for essa a resposta da letra A, tá? Vocês vão fazer a letra B com a resposta que vocês escolherem na letra A. E a número 7, vocês vão montar no caderno e escrever um problema envolvendo um cálculo de valor numérico de uma expressão algébrica. Em seguida, junte-se a um colega e troquem o problema para que
Um resolva o do outro. Juntos verifiquem se as respostas estão corretas. Dá para fazer, trocar com o colega? Muito difícil, tá? Só quero que vocês façam o primeiro. Montem um esqueminha no caderno de vocês de uma situação real. Agora é época, por exemplo, de plantio de cebola. Pode colocar lá. Eu ganho, não sei quanto é que tá esse ano o preço da 1.000 por cebola, mas vamos colocar lá. Eu ganho R$5 por 1.000 pés plantado. Se eu plantei 10 carreiros de 3.000 pés, quanto eu vou receber no final do dia? Dá para montar uma expressão algébrica já com isso. Então, usem a criatividade de vocês e podem fazer.